Então vamos lá. A gente hoje vai começar a falar do sistema reprodutor feminino. E antes da gente começar a falar dos órgãos propriamente dito, a gente vai falar um pouco das generalidades do aparelho reprodutor feminino. Começando pelas funções, certo, desse sistema. E aí a gente percebe que as funções do sistema reprodutor feminino, elas são muito parecidas com a do sistema reprodutor masculino. E daí a principal, né, que a gente destaca seria a reprodução, com ênfase aqui para a cópula. A gente vê que tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o feminino, eles possuem órgãos específicos para a cópula, e aí, no caso, para a reprodução, assim como também para a produção de gametas. No caso aqui, a gente vai ver no sistema feminino a gametogênese feminina, né, com a produção e liberação do ovócito secundário na tuba uterina. Outra função bem importante também é a função endócrina desse sistema, e aí, assim como o masculino, a gente tem as gônadas, que além de produzir os gametas, também tem uma importante função endócrina, a gente também vai ver isso no sistema feminino, só que no aparelho reprodutor feminino, a gente também tem uma participação do útero, certo, nessa produção de hormônios, sobretudo durante a gravidez. E aí os principais hormônios que a gente tem sendo produzidos, certo, vão ser a progesterona e o estrógeno. E especificamente o sistema reprodutor feminino, uma função que não é compartilhada com o sistema reprodutor masculino seria a gestação. E aí vocês vão ver mais especificamente na próxima aula, que existem alguns órgãos específicos que têm adaptações para que a gestação aconteça, né? No caso aqui, bem destacado, a gente vê o útero, mas a gente percebe que para que a gestação aconteça, vários outros órgãos eles vão sofrer adaptações, e até órgãos que não fazem parte do sistema reprodutor, como a bexiga, alguns órgãos digestórios, eles vão sofrer adaptações morfológicas e espaciais para que esse evento da gestação ele aconteça. E a gestação, ela acaba no parto, certo? E também a gente percebe que o sistema reprodutor feminino, ele é totalmente adaptado para que o parto, no caso aqui, o parto normal, ele aconteça, né? Através do canal vaginal. E aí, as características tanto do útero quanto da vagina que permitem a gestação e o parto, vocês vão ver melhor na próxima aula. Em relação à localização, a gente também vai dividir o aparelho reprodutor feminino em órgãos internos e externos, assim como a gente dividiu no sistema reprodutor masculino. Em relação aos órgãos internos do aparelho reprodutor feminino, a gente vai ter os ovários, a tuba uterina, o útero e a vagina. E, como órgão externo, a gente vai ter a vulva. Sendo que, em relação à localização propriamente dita, a gente pode ver que esses órgãos eles vão estar dispostos em duas regiões do corpo, que seriam a cavidade pélvica e o períneo. Em relação aos órgãos que estão localizados na cavidade pélvica, a gente vai encontrar os ovários, as tubas uterinas e o útero. Já em relação aos órgãos que estão localizados no períneo, mais especificamente no períneo anterior, a gente vai ver a vagina e a vulva. Aqui eu destaquei que a vagina é um órgão interno, certo? Mas que se localiza no períneo anterior. Da mesma forma que os testículos e os epidídimos são órgãos internos masculinos e se localizam no períneo, a gente também vai ver isso nos órgãos femininos, né? Especificamente para a vagina. E aí, só relembrando que o períneo ele tem duas divisões, que seria o trígono urogenital, que seria o períneo anterior, e o trígono anorretal, que seria o períneo posterior. Tanto a genitália masculina quanto feminina, ela está localizada no períneo anterior. Agora Pedro vai continuar aí. Então, tá carregando aqui. Bora lá. Eu vou falar de dois órgãos do sistema reprodutor feminino que a gente vai falar hoje, que é os ovários e as tubas uterinas, certo?
Então, qual a localização? Como o Vidal estava falando. Os ovários eles estão localizados abaixo do plano de abertura superior da pelve, né, na cavidade pélvica verdadeira. E como eu falei na aula passada, que essa abertura superior vai ser pelo promontório posteriormente, e aí a gente vai ter a linha arqueada e a linha pectínea para formar essa abertura superior, e os ovários eles vão estar numa fossa ovárica, ou uma fossa ovariana, que vai ser na parede lateral da pelve. E também é importante salientar que os ovários eles são um órgão intraperitoneal, então eles estão dentro do peritônio, né? E a gente vai ver que quando tem a liberação dos ovócitos pelo ovário para a tuba uterina, eles são liberados dentro do peritônio. E a gente vai falar disso mais para frente, né? Os ovários eles são responsáveis pela produção de dos ovócitos 2, né, na fase adulta. E também ele vai produzir alguns hormônios, como a progesterona e o estrógeno, que são os mais conhecidos, e a inibina e a relaxina. Então, a gente vai falar da morfologia externa. Eu trouxe essa imagem, que foi uma das melhores imagens que eu consegui. Ela tem esses pontinhos, que é de um site, para você ver os objetivos, mas enfim, não vai atrapalhar esses pontinhos azuis, não. A gente vai ter uma face medial, que ela é voltada mais posteriormente, ela é voltada para o lado posterior. Deixa eu só mostrar nessa imagem aqui. Seria essa face medial, né? A gente vê que o ovário ele não fica retinho, ele faz uma curvatura, e a gente vai ter a face medial e a face lateral. Essa face medial voltada aqui para dentro, e a gente tem a face lateral, que não está dando para ver aqui, que é voltada mais para fora. Então a gente tem a face medial, lembrando que esse ovário ele está puxado para cima, né? Ele fica mais para baixo. A gente vai ter duas bordas. A borda livre, que é a borda que não está conectada com nada, digamos assim, e a gente também tem a borda mesovárica, que ela vai estar conectada pelo mesovário, que a gente vai ver que é um dos ligamentos que está fixando esse ovário. Então a gente tem a borda livre e a borda mesovárica. A gente vai ter duas extremidades também. Uma extremidade tubária, que vai estar relacionada com as tubas uterinas, e uma extremidade uterina, que vai estar voltada para o útero, ela não está conectada com o útero. Vai ter o ligamento, mas ela não está conectada com nada. E a extremidade voltada para a tuba uterina. Essa é a extremidade tubária. E nós temos também a extremidade uterina. Então, lembrando, vão ter duas faces, a face medial e a face lateral. Nessa imagem, a gente está vendo só a face medial, que vai ser essa face aqui. A gente vai ter duas bordas, uma borda livre e uma borda mesovárica. E a gente vai ter duas extremidades, que vai ser a extremidade tubária e a extremidade uterina. Então, esses são os objetivos que vocês precisam lembrar para a prova prática, tá? E aí, como não dava para ver, a gente está vendo aqui o ovário rebatido, ele está virado, digamos assim, e a gente vê a face lateral, certo? Que é aquela face que a gente não via na imagem passada. A morfologia interna dos ovários vai ter o epitélio germinativo, e por dentro desse epitélio a gente vai ter a túnica albugínea, que é uma túnica de tecido conjuntivo que a gente também tem nos testículos, certo? E aí a gente vai ter duas regiões. A região medular, que é por onde vai entrar os vasos sanguíneos, e a gente tem a região cortical, que é onde vai estar os folículos, né? E aí a gente vai ter várias fases desses folículos, os folículos primordiais, folículos em crescimento, folículo pré-ovulatório, enfim, tudo isso aí que já não é mais uma questão tão anatômica assim. E aí é importante a gente lembrar também os meios de fixação desse ovário, certo? Cada ovário ele vai ser suspenso por uma prega de peritônio. Lembra que eu falei que é um órgão intraperitoneal, certo? E a gente tem o ligamento largo do útero, que é tudo isso aqui, e a gente vai ter três partes desse ligamento, tá? O ligamento largo do útero vai ter três partes. A mesosalpinge, o mesovário e a... Meu Deus, esqueci agora o nome. A gente vai ver no próximo slide.
E aí a gente vai ter ele suspenso pelo mesovário, certo? O ovário vai estar suspenso pelo mesovário, que vai recobrir todo o ovário e manter ele suspenso, tá? Lembrando que isso aqui é o ligamento largo do útero, e a gente vai ter o mesovário suspendendo o ovário, tá? E aí a gente lembra que eu falei da borda mesovárica, que é justamente a borda que está conectada, que está em ligamento aqui com o mesovário. Seria essa borda mesovárica do ovário. E aqui a gente teria a borda livre, tá? E aí é importante lembrar também que essa borda mesovárica representa o hilo do ovário, que é justamente por onde vão entrar os vasos, certo? Aqui, mesômetro é o outro a parte. E lembrando só que o ligamento largo do útero, que é esse aqui, também vai ser formado pela mesossalpinge e pelo mesométrio, que seria essa parte maior, tá? Então, aqui a gente não vê o mesovário, mas a gente vê a mesossalpinge e a gente também vê o mesométrio, tá? O mesométrio é aqui também representado aqui mais embaixo, aqui. E aí a gente vai ter a mesossalpinge. Só lembrando que essa aqui é a borda mesovárica, tá? A gente tem a borda mesovárica e a gente tem a borda livre. E aqui representa o hilo por onde vão entrar os vasos. Medialmente ao mesovário, a gente vai ter um ligamento, que é o ligamento útero-ovárico, que vai fixar o ovário ao útero, certo? O ligamento útero-ovárico. Esse ligamento é um remanescente da parte superior do gubernáculo ovariano do feto, tá? Só para saber de onde vem. Então a gente vai ter esse ligamento útero-ovárico que vai ligar o ovário ao útero. Então eles são ligados apenas por um ligamento, tá? A gente vai ter também o ligamento suspensor do ovário, que ele vai estar entre a extremidade tubária, a gente tem a tuba uterina aqui, então essa é a extremidade tubária, e tem também a extremidade uterina, porque aqui está o útero. Então, vai ter um ligamento suspensor do ovário entre a extremidade tubária e a parede lateral da pelve, certo? Ele está ali ligado aqui na parede lateral da pelve, que não está nessa imagem. Vai ser originado da prega gonadal superior, então já é outra origem. E agora só falando das tubas uterinas. Vocês viram, os ovários têm poucos objetivos, só precisa lembrar as faces, as margens, as bordas, as extremidades, as bordas e os ligamentos. E Vidal vai falar mais na frente para vocês da irrigação. As tubas uterinas. Também está localizada na cavidade pélvica. Perdão, me engasguei com alguma coisa, com saliva. E se estendem lateralmente dos córnos uterinos. Então a gente vai ter os córnos uterinos e eles vão se estender lateralmente a partir desses córnos, certo? A gente tem os córnos aqui, vão se estender e vão ser responsáveis por aprisionar os ovócitos, certo? Os oócitos, perdão. Como eu falei, esses oócitos eles vão ser liberados na cavidade peritoneal e aí essa tuba uterina vai ser responsável por aprisionar esses oócitos e levar eles. E a fecundação também ocorre na tuba uterina, certo? A fecundação não ocorre no útero, geralmente acontece na tuba uterina, é o local certo de acontecer. E é isso. As tubas uterinas também têm um mesentério estreito, que é a mesossalpinge, que faz parte do ligamento largo do útero, que vai formar as margens livres, que essas bordas vão formar as margens livres do ligamento largo. Essa tuba uterina ela vai ser dividida em algumas partes, tá? O infundíbulo, que é a extremidade que vai estar o ovário, a ampola e o istmo, que vai estar saindo lá dos córnos uterinos, tá? A extremidade distal, afunilada, é a que se abre no peritônio, que vai ter o ósteo abdominal. Isso forma um infundíbulo, tá? A extremidade distal, não está no útero. Ela vai possuir processos digidiformes, que é como se fossem dedos, vários processos para aprisionar justamente o osso. Então, são as fibras que vão se abrir na face medial do ovário. Aquela face que está voltada
para dentro, certo? Essas fibras vão estar voltadas para lá para aprisionar os oócitos. E aí tem uma grande fibra que vai estar fixada ao polo superior do ovário. As outras estão livres. As fibras do infundíbulo da tuba uterina são responsáveis por aprisionar, como eu falei, e porque esse ósseo é justamente liberado na cavidade abdominal. Então, lembrando que esse infundíbulo é responsável por aprisionar os ossos. A gente está vendo aqui a tuba uterina e esse aqui vai ser representada o infundíbulo. E aqui também, certo? E aí a gente vai ter aqui os processos digitiformes. E aí vocês estão vendo que ele não está grudado no ovário, certo? Vai ter apenas uma grande que vai estar fixando a tuba uterina, um processo digitiforme que vai estar fixando as tubas uterinas no ovário. Mais uma vez aqui, a tuba uterina saindo dos córneos uterinos, e ela vai fazer isso aqui, e aqui essa parte vai ser o infundíbulo, certo? A porção mais medial, intermediária, digamos assim, é a ampola. Ela vai ser a parte mais larga e mais longa. Ela vai começar na extremidade medial do infundíbulo e vai até o istmo da tuba uterina, que é a outra parte, certo? Geralmente, como eu falei, a fertilização ocorre nas tubas uterinas e essa fertilização vai ocorrer justamente nessa parte que é a ampola, certo? Então, a gente tem aqui a tuba uterina e a parte medial vai formar a ampola, certo? E aí, a última parte é o istmo. É a parte que vai entrar na parede do corno uterino. Então, ela é contínua com o corno uterino. Essa parte da tuba uterina vai entrar e vai fazer justamente a comunicação, né, das tubas com o útero. A gente vai ter dois segmentos. O segmento extrauterino e a parte intrauterina, que vai ter no útero, como vocês vão ver na próxima aula, ele vai ter um ósteo uterino da tuba uterina, que é justamente onde vai ter o corno uterino. E aí, essa parte, o segmento interno vai estar lá, e a gente aqui está vendo a parte extrauterina, a parte de fora, que vai dar continuidade com a tuba uterina. Então, a gente tem aqui o istmo, a ampola e o infundíbulo, certo? As três partes da tuba uterina. Lembrando que o istmo está mais próximo ao o útero, a gente tem a ampola, que é a parte intermediária, e o infundíbulo com os processos digitiformes, que vai estar voltado para o ovário. E aí, essas tubas uterinas, elas também vão ser fixadas por um ligamento que é justamente a mesosalpinge. Então, a gente tem um ligamento largo, tem o mesovário, o mesométrio e a mesosalpinge. A mesosalpinge vai estar recobrindo toda a tuba uterina, certo? E é assim que ela vai ficar fixada. Vidal? Aqui. Tá aparecendo aí? Tá. Então, vamos continuar agora, certo? Com a vascularização dos ovários e da tuba uterina. Vocês vão ver que a tuba uterina ela não vai ter uma vascularização própria, do tipo de ter uma artéria específica para a tuba uterina, certo? E ela vai receber influência da irrigação do ovário e do útero. Então, eu vou falar focando no ovário, mas a tuba uterina ela vai estar recebendo uns ramozinhos, e aí, quando for esse momento, eu vou destacar também. E aí, em relação aos ovários, certo? Ele vai ter duas fontes, entre aspas, de vascularização arterial. Seria uma que vem diretamente da artéria aorta e uma que vai vir aqui dos vasos pélvicos. Esse fato, né, do ovário ter uma vascularização vindo diretamente da artéria aorta se dá devido ao fato dele ter sido originado na cavidade abdominal, assim como os testículos. Se vocês lembram, os testículos eles foram formados na cavidade abdominal e desceram até o escroto,
a mesma coisa aconteceu com o ovário. Ele é formado aqui na cavidade abdominal, então por isso que ele tem uma irrigação que vem diretamente da artéria aorta abdominal. Então, é justamente a partir da artéria aorta abdominal que vai sair essa artéria aqui, que é a artéria ovárica, certo? A gente tem a artéria ovárica esquerda e a artéria ovárica direita. E aí ela vai diretamente para o ovário. E aí, quando chega no ovário, certo? Ela vai entrar no hilo do ovário. E antes de entrar, ela emite alguns ramos que vão vascularizar essa porção aqui mais lateral da tuba uterina. Então, a gente vai ter a artéria ovárica vascularizando tanto o ovário quanto a tuba uterina. E aí, parte da artéria aorta abdominal, a artéria ovárica, certo? Direita e esquerda, e ela emite os ramos tubários também. E a outra fonte de vascularização vai vir aqui dos vasos da cavidade pélvica, né? Os vasos pélvicos. Partindo aqui da artéria ilíaca comum, certo? A gente vai ter a artéria ilíaca interna, e da artéria ilíaca interna vai sair aqui a artéria uterina, que é essa artériazinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o apontador, mas aqui a gente tem a artéria uterina, que vai irrigar toda a lateral do útero, mas também, quando chega aqui nas suas porções mais finais, vai emitir ramos tubários, que vão irrigar aqui a porção mais medial da tuba, e também ramos ováricos, que vão para o ovário. E aí, esses ramos ováricos, eles se encontram com ramos emitidos da artéria ovárica e formam aqui uma rede vascular, certo? Para vascularizar o ovário. E aí a gente tem, partindo da artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca interna, de onde sai a artéria uterina. E da artéria uterina a gente vai ter os ramos ováricos e os ramos tubários, certo? Em relação à drenagem venosa, a gente vai ter um plexo ovárico que vai drenar o sangue venoso, tanto dos ovários quanto da tuba uterina. E aí, esse plexo ovárico, ele fica aqui localizado no mesovário e na mesosalpinge, certo? E ele também acompanha um pouco a artéria ovárica. Até aqui a gente tem um pouco ainda desse plexo venoso ovárico, que vai drenar diretamente para a veia ovárica. E aí a gente tem a veia ovárica esquerda e a veia ovárica direita. E aí, da mesma forma como acontece com os testículos, a veia ovárica direita, ela vai drenar diretamente para a veia cava inferior, enquanto que a veia ovárica esquerda vai drenar para a veia renal esquerda. E aí a veia renal esquerda vai drenar para a veia cava inferior. Então, a gente tem o plexo ovárico, certo? O plexo venoso, que está aqui na região da mesosalpinge e do mesovário, e drena para a veia ovárica, e aí a gente tem direita e esquerda. A direita vai drenar diretamente para a veia cava inferior, e a esquerda vai drenar para a veia renal esquerda. E daí, da veia renal esquerda, vai para a veia cava inferior. Em relação à drenagem linfática, mais uma vez a gente tem que lembrar que os ovários eles foram originados na cavidade abdominal. Então, a drenagem linfática dos ovários e da tuba uterina vai estar relacionada aqui com os linfonodos abdominais, mais especificamente os linfonodos lombares. Então, ó, vocês podem ver que tem aqui os vasos linfáticos drenando justamente para esses linfonodos aqui da região lombar. Então, a drenagem linfática é através dos linfonodos lombares. Em relação à inervação, a gente vai ter a inervação simpática e a inervação parasimpática. Em relação à inervação simpática, a gente vai ter aqui as fibras que vão partir, certo, desse gânglio mesentérico superior. E aí o gânglio mesentérico superior, ele vai sair várias ramificações, certo? Que vai formar um plexo aqui, que é o plexo mesentérico superior. E do plexo mesentérico superior, a gente vai sair o plexo ovárico. O plexo ovárico, ele não está bem esquematizado aqui, mas ele seria esse tracejado aqui, vermelho, que acompanha a artéria ovárica. Então, o plexo ovárico, ele vai acompanhar a artéria ovárica
até a inervação dos ovários, certo? Então, a gente tem o gânglio mesentérico superior, que forma o plexo mesentérico superior, de onde sai o plexo ovário. E, mais uma vez, devido ao fato dos ovários terem se formado na cavidade abdominal, a gente também vai ter uma inervação vinda da cavidade abdominal. No caso, essa daqui já seria uma delas, mas durante a embriologia dos ovários, assim como o testículo, eles têm uma relação íntima com os rins. Então, em relação à inervação, a gente também vai ter uma influência do plexo renal aqui, que emite algumas fibras para os ovários. Já em relação à inervação parasimpática, a gente vai ter o plexo hipogástrico inferior, que vai emitir aqui as fibras parasimpáticas para o ovário e para a tuba uterina. Certo? E aí é isso. Alguma dúvida? A aula de hoje foi bem curtinha, não tinha muita coisa para falar. E já foi tudo aí que tinha. Se alguém tiver alguma dúvida, é só se manifestar. Vou parar a gravação aqui. Sim, vou mostrar. Tu tem como mandar para mim de novo? Eu não estou conseguindo baixar o arquivo. Ou se tu quiser mostrar também, diretamente. Normal. Tá. Você quer que eu projete? Ou você projeta? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Uma parte aqui, né? Vai, útero, redondo, ligamento redondo, fímbria, essa parte aqui, As fibras. pode fazer externo, aí o lado direito, o lado esquerdo, mesma coisa. A gente sempre olha, né? Porque às vezes... É isso. Depois do... Esqueci o nome do que é aquilo. Um cisto de ovário bem grandão. Isso aqui, eu não tô apontando, mas o que tá na mão do cirurgião é o cisto e o azulzinho ali é o ovário. Então, é bem importante saber bem a vascularização, porque principalmente quando você vai fazer uma esterectomia total, ou seja, você vai tirar o útero, as tubas, os ovários, você tem que saber certinho quais vasos você vai ligar para não ter uma hemorragia, né? Só isso. Então é isso. Agora eu vou parar a gravação.